gente, em algum momento da vida, construir uma experiência comunista no Brasil, por exemplo. Bem, aí tem as teses, não, primeiro é o partido, primeiro era não sei o quê, enfim, a gente não vai sair daqui hoje. Se a gente ficar, assim, se a gente tem a intenção de perspectivar a respeito desse assunto, e a gente ficar apegado somente às teses que a gente conhece. A gente teria que abrir uma discussão. Fala, gente, nós não temos saída, nós não sabemos qual é a melhor saída, e vamos colocar esse assunto em discussão. Eu penso que essa maneira da gente dar vida, a gente sustentar, dar mais vida a essa tese. Porque o grande engano das pessoas imaginarem, eu até falei isso na intervenção, que pelo fato do mundo ter caído, o comunismo acabou. Isso é um equívoco, vamos dizer assim, histórico, geográfico, e eu diria até mais social, de grande abertura. Porque primeiro o comunismo não acabou. Né? Porque é isso, um conjunto de ideias, de valores, de teses. Né? E você não acaba com as coisas dessa maneira. E nós temos algumas experiências que estão aí em curso no planeta, né? E pelo menos em algumas circunstâncias se inscrevem nesse desenho societário, e a gente, cada um de nós aqui, pode levantar pelo menos de 15 a 20 críticas ácidas para cada uma delas. Para cada uma delas, no mínimo de 15 a 20, mais duras, críticas duras. Né? Desde a bitância do Estado e também o fato de você, por exemplo, cada família não poder decidir quantos filhos pode ter. Né? Então, situações limite, um arco muito amplo. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: eu tenho certeza que, dadas as condições de trabalho, de vida, etc., eu não vou conseguir chegar a vivenciar isso aqui. Né? Não vou. Mas eu tenho certeza também que eu estou ajudando a construir. Eu estou ajudando, porque é uma opção. Ninguém me forçou, ninguém falou assim, tem que tomar essa opção só para dar um tiro. Não. É minha opção. Eu penso o que eu quero. Né? Não sou forçado a pensar nada. Então, eu acho que, inclusive, eu aproveito a oportunidade para dizer para vocês que talvez seja esse o principal elemento que faz parte das nossas vidas, nós que estamos no serviço público, na universidade. Né? Porque só mudando, só se eu estou pensando como uma bobeira muito grande. Mas eu quero imaginar que eu penso o que eu quero pensar. Eu preparo a disciplina que me cabe como eu quero preparar. Eu penso o Brasil, a geografia do Brasil e a geografia regional, não sei das quantas, como eu quero pensar. Vou para a sala de aula e defendo as ideias que eu quero defender. Aí tem a outra mão. A outra mão é a pesquisa. Aí eu vou e faço o mestrado, doutorado, não sei mais o que, eu faço o que eu quero, escrevo o que eu quero, da forma como eu quero. Pergunto para vocês, qual profissão que prescreve tudo isso? Tem problemas? Vixe, milhões. Tem dificuldades? Milhões. Mas eu acho assim, que esse é um caminho, né? Essa é uma possibilidade e um caminho que nós não podemos perder. Então veja, eu falo o que eu quero, claro, eu posso falar o que eu quero sem xingar as pessoas, não é nada disso. Estou dizendo do ponto de vista da defesa das ideias. Eu defendo o que eu quero, falo o que eu quero e nada acontece comigo. E por que eu não vou falar então? Por que eu não vou defender? Certo? Então a gente começa por aí. A gente comprar briga. Essa é uma tecnicamente se chama tomada de posição. Entendamos nós como for mais interessante, né? Comprar briga, tomar de posição. Então eu acho assim que é possível sim, viu, Tiago? Desde que a gente se predisponha a construir. Obrigado. Em relação à capacidade destrutiva, de regressividade e irracionalidade sistêmica, propriamente dita do sistema capitalista, eu queria saber como nós poderíamos imaginar um mundo de reformas no campo do trabalho, sabendo da contradição sistêmica e, sobretudo, dos recursos naturais que hoje são privatizados e, de alguma forma, explorados por multinacionais na América Latina. Se a agroecologia hoje ela pode ajudar na emancipação nesse sentido. Obrigado. Tudo bem? Se o professor Orlando Valverde fosse vivo, se ele estivesse aqui, eu diria que a plenária foi vencida por nocaute técnico. Ele dizia sempre isso. Né? Uma pessoa
pessoa fantástica também, tive a oportunidade de conviver com ele há algum tempo, aprendi muito. Otávio, eu te diria o seguinte, começando no final da sua observação, para pensar alguma, talvez pela viabilidade, né, das práticas agroecológicas, vamos chamar assim. Inclusive, eu ressalto que aqui em Catalão vocês têm colegas que se dedicam a esse assunto, né, que não somente no âmbito da extensão, mas com desdobramentos para a pesquisa, né? E um dos protagonistas que eu lembro assim, de primeira mão é o Marcelo Mendonça, mas enfim, tantos outros colegas que tem aqui, eu posso estar esquecendo de alguém. Eu diria que, até ficar tentando não perder de mira o introito que você falou a respeito do texto do livro da Cláudia, né? Tentando grudar um pouco com a questão do Otávio, eu diria o seguinte, quando a gente consegue entender e explicar para as pessoas que o destrutivismo intrínseco do capital nada mais nada menos é uma explicitação da contradição estrutural na qual a sociedade se assenta, e aí a gente lembra, vamos dizer assim, pega uma variante dessa tese que seria, vamos dizer assim, a corrosão social, né, infinda, que é o fato, por exemplo, de você apostar em estudar, se preparar, você vai para o mercado de trabalho, fica um tempo lá e vão te colocar para fora, né? Então, isso é uma irracionalidade. Agora, quando você pensa que essa irracionalidade ela tem outros tantos desdobramentos, um deles, por exemplo, é o fato de que quando você tem experiências que indicam aí que o desenvolvimento das forças produtivas se consuma, e aqui no caso da soja, né, talvez um exemplo mais próximo do meu conhecimento, no caso da soja, você tem um processo de tecnificação que pega desde a parte mecânica, né, vai para os insumos químicos, sintetizados, vai para a parte de processamento, silagem, armazenamento, uma série, é um leque muito grande. Veja, aportar tudo isso e contar com recursos, com fomento para implementar tudo isso, os desdobramentos do ponto de vista do que se espera em termos de produtividade não são negados. Ano a ano, esses patamares, esses indicadores, eles são avançados. Agora, nós sabemos também que ano a ano, essa quantidade imensa de agrotóxicos e de componentes de insumos químicos sintetizados que são altamente contaminantes e mortíferos, né, também estão se acumulando, desde a superfície do solo, enfim, as águas superficiais, aos lençóis, aos rios, etc, etc. Então veja, esse acúmulo de destrutivismo, na grande maioria dos casos, salvo engano, quando se ganha notoriedade pela televisão, pela mídia, porque morreu um ganso, não sei aonde, que foi contaminado por alguma coisa, aí as pessoas ficam preocupadas. Mas pouco a pouco, dia a dia, todos nós estamos nos contaminando. E a gente não para para pensar nisso. A gente não para. Talvez os próprios contaminantes fazem a gente esquecer. Eu não sei se é tão maledicente assim um contaminante, mas alguma coisa pode explicar. Agora, eu penso que, do ponto de vista das informações que a gente tem, das pesquisas que a gente faz, nós podemos sim encurtar mais a distância que existe entre o fato que está ocorrendo e a desinformação. E essas coisas são muito distantes, né? Então, veja, nós não dominamos, não temos acesso aos meios de comunicação. Quando a gente escreve um texto, isso é uma coisa importante. Quando a gente escreve um texto, né, é difícil de escrever, é duro, demora, né, 15 dias para escrever 10 páginas, que seja aceitável, né? Aí você fala, mas esse texto aqui está beleza, está direto ao assunto, né? Tomei as resoluções teóricas, políticas, os conceitos estão, né, bem colocados, etc. Beleza, vou colocar na internet, vou mandar para uma revista aí pagando. Joia. Quem vai ter acesso a esse texto? São os nossos colegas, são as pessoas que comungam dos mesmos equipamentos, que têm os utensílios que nós temos. A grande maioria das pessoas que deveriam ter acesso a esse documento, que deveriam ter acesso às informações que aquele documento contém, não terão essa oportunidade. Não terão. Então, apesar de a gente ter assim, muita facilidade, muita abrangência no trabalho que nós fazemos na universidade, falando então também como professor, né?
existe uma limitação muito grande para a gente atingir as pessoas que a gente gostaria de, vamos dizer assim, amplificar, não somente ampliar, mas amplificar a nossa interlocução, que ela não chega. Então, por exemplo, a alternativa de produzir vídeos documentários, que a gente vem fazendo na internet, estão produzindo vídeos documentários. Então, veja, nós somos amadores, não manuseamos essas técnicas, essas linguagens como elas deveriam ser manuseadas para serem bem recebidas pelas pessoas, então tem falhas, de repente o som está assim, para cima, mas não estamos fazendo isso. Estamos fazendo isso, é uma opção. Estamos fazendo isso daí. Então, cada pesquisa dá lá 5, 8 minutos, 10 minutos, às vezes com uma pesquisa maior, tem mais pessoas, 20 minutos. Estamos produzindo material. E aí vamos assentamentos, colocando esse, nós chamamos YouTube, essas coisas todas aí, livro médico, isso aí, vai disponibilizando. Um dia alguém vai assistir isso. Percebe? Então, eu vejo assim que a gente tem que saber construir essas alternativas, porque muitas delas não são postas. E a universidade não exige que a gente faça isso. Você tem que escrever, você tem que publicar. Se você não faz isso, o cara corta o mercado de trabalho. Pelo menos em São Paulo está acontecendo isso, corta. Portanto, né? Você pode escrever qualquer balela. Se você não escrever, você corta o contrato. Se você escrever, você está tranquilo. Né? Bem, aí a universidade não cobra que a gente produza esse tipo de material. Ela quer texto. Então a universidade cobra da gente algo que atinge somente o nosso universo, percebe? E a gente vai continuar apostando só nisso? Não. A gente tem que fazer isso aí porque faz parte do nosso trabalho. Muitas pessoas que vão ler vão ajudar na interlocução, então a gente tem que continuar fazendo, mas a gente não pode parar nisso. Percebe, Ricardo? Eu acho que eu não tenho uma solução, mas eu acho que algumas experiências elas podem se somar a tantas outras, né, na via do exercício mais amplo de perspectivar, construir novos caminhos, sabe? Eu penso um pouco por aí. Boa noite, Tomás. Eu trabalho no Itaí, é um Instituto Federal dos Novos, desde 2008, e quando você falou do arranjo produtivo local, eu quis colocar, assim, nessa última fala sua, então, dessas iniciativas, eu quero compartilhar com vocês a riqueza do trabalho que a gente tem tido no Estado de Ferro. A gente também está trabalhando e a força das pessoas, a agricultura familiar, os estudos que a gente tem feito em grupo, quando você falou assim, no começo na sua fala, a gente precisa estudar. Mesmo que o corpo esteja cansado, as pernas doendo, aquela canseira toda, a gente precisa voltar para casa. As pessoas que trabalham, por exemplo, aqui a gente tinha antes a agência rural, né, que está tendo uma retomada para a Emater. Então, todo mundo junto e começou a ficar muito gostoso. A gente passa, às vezes, sexta, sábado, domingo, estudando. E você vê aquela beleza das pessoas, assim, quando eles vêm com uma pergunta, com as colocações, coisas que a gente nunca imaginava, às vezes a gente fica preso também num campo teórico, sem achar que tem perspectiva. E você disse no começo da fala que você também tem um trabalho, eu já anotei aqui que eu quero dialogar com você também, e parabenizar a UFG, o campus, né? Eu sou fruto desse campus aqui, por esse trabalho. E lá em cima, não deixa de perder a identidade que a gente está recuperando do grupo que trabalha lá com as APLs na nossa região lá. Os ganhos, os espaços de compartilhar as produções que fazem. Nós estamos agora lutando também pela segurança das pessoas que trabalham no campo. Então vai aparecendo tanta luta que é muito bom ver você falar, fortalecer, como a Carmen falou, né, esse trabalho da gente. E eu vou voltar para lá e vou dizer, pessoal, vamos ler o Tomás, vamos conhecê-lo. Fiquei impressionada e estou achando que a palavra certa é isso mesmo. É voltar a estudar, é acreditar sempre em dias melhores. Obrigada. Bom, boa noite. Mais um prazer revê-lo. O meu nome é Marcelo Mendonça, para quem não conhece. Eu vim cá para justificar que eu não consegui achar a camisa do craque. Que serviço que eu mais. O cara é um sabão, né? Ele não vai atrás da camisa, não. A camisa tem essa conversa, daí vem
esse corpinho bem tratado tem sido extremamente bem tratado, né? Mas a gente vai providenciar. Eu já conversei com o pessoal, eles vão arrumar uma extra GGG e a gente vai dar conta de resolver isso. Verdade, procurei. Bom, eu queria, Tomás, assim, a gente tem aqui o GTEM, que é o Geografia, Trabalho e Movimentos Sociais, né, que uma moçada desenvolvendo pesquisa, daqui a Kelly, que trabalhou com as mulheres nas mineradoras, tá, o Ricardo, que está trabalhando com garimpeiros e discutindo subsolo, o Alex, com trabalhadores também de subsídio, e vários outros que têm discutido temas e, de uma certa forma, conversam com essa perspectiva que o Centro de Estudos de Geografia do Trabalho, que você coordena na Unesp, que nós fazemos parte, né, o CEGET tem desenvolvido. Mas eu queria pensar com você duas coisas. A primeira é a dificuldade de operacionalizar pesquisas a partir dessa perspectiva. Queria que você falasse da sua experiência, para que nós possamos conseguir financiamento, porque a gente, o CEGET, o GTEM, outros grupos de pesquisa, aqui também tem nessa perspectiva, a gente tem uma perspectiva muito clara de não aceitar financiamento de empresas para que as pesquisas sejam feitas, pelo menos é nossa postura política dentro do GTEM. O CEGET caminha na mesma perspectiva, na medida que a gente entende esses núcleos de pesquisa como elementos substanciais para potencializar a ação política dos trabalhadores, seja no campo, seja na cidade, etc. Então, o que nós temos são recursos públicos, seja CNPq, seja CAP, seja FAPEG, seja FAPESP, no caso de vocês, etc. E quase sempre esses órgãos de fomento não têm dado conta dessa dimensão da necessidade da pesquisa a partir disso que tem sido colocado, que é compreender o movimento real, de fato, por esse Brasil afora. Então, a primeira questão que eu gostaria que você tratasse um pouco disso, porque às vezes pode parecer que é fácil fazermos essas pesquisas. Aqui, no campus catalão, por mais que a gente tenha tido um diálogo com outros cursos, com a própria administração, não tem sido fácil. Às vezes, os deslocamentos para campo são feitos com nossos próprios recursos, com os nossos próprios carros, vaquinha entre bolsistas, enfim, algo dessa natureza. Não é sempre que acontece isso, mas isso acontece. E a outra questão, Tomás, é que você pudesse contar um pouco das suas experiências de campo, dessas ações emancipatórias, ou dessas ações que estão se colocando literalmente no campo da emancipação. O caso da cana é muito emblemático, né? Nós aqui em Goiás, parte de Minas, Mato Grosso, enfim, tem sido tomado pelo agronegócio da cana. E a sua experiência em São Paulo demonstra que a cana, assim como outros monocultivos, os eucaliptais, enfim, a soja, etc., são perversos. Mas a cana tem uma situação porque ela permite um diálogo direto com a questão da saúde, não só a cana, estou dando o exemplo da cana. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa relação com a expansão do agro, do hidronegócio e a questão da saúde desses trabalhadores. O que você tem encontrado nas suas andanças? Não precisa nem nos dizer teoricamente onde isso está, mas assim, como é que você tem visualizado isso pelo Brasil? E, se possível, porque essas experiências emancipatórias, seja no campo das associações diversas, dos movimentos sociais, elas não têm tido a visibilidade necessária, e as universidades, ainda que tenham produzido muita coisa tem sido boa, mas publicar um livro sobre esse assunto, publicar um artigo sobre esse assunto, não é uma coisa muito simples. Então, grande parte daquilo que nós temos produzido, como você mesmo mencionou, não consegue ser lido, às vezes, nem pelos nossos colegas, e muito menos por aqueles sujeitos que, de fato, deveriam ter acesso a essas informações ou a essas leituras. Então, que você pudesse tratar um pouco disso, né, para nós. Bom, sou Gabriel, orientador educacional, do processo de especialização, do engenharia de diversidade. E aí, na fala do Tomás, ele colocou uma imagem de uma criança, de uma menina
e essa questão da relação, né, do trabalho, né, essa construção do gênero. Então, tem uma situação que nos chama a atenção, que no que tange a violência, né, e esse paralelo da juventude sendo escolhida como um bode expiatório, né, quer dizer, é o jovem ocioso que não está inserido no mundo do trabalho, porque o trabalho que enobrece, né, o homem, né, ele não pode para a criança, né, ele não pode para o adolescente. Então, nas pesquisas, nessa área, no debate dessas questões, como que o senhor vê essas pontuações, né? Ou seja, de um lado, né, a criminalização da juventude, né? De outro, né, essa precarização do trabalho, a defesa de que há outros caminhos para a criança e para o adolescente, e diante de um dado recente, né, que saiu essa semana, que nos últimos 9 anos, 32 mil pessoas foram retiradas no Brasil de situações de escravidão, né, principalmente no campo. E muitas dessas pessoas são jovens, né? Então, a proposta é pensar um pouco disso, né? O trabalho, a violência, a criminalização da juventude, né? Outro dado que eu gostaria de citar, a capital do estado de Goiás, na década passada, figurava, né, na 20ª capital mais violenta. Hoje passou para a 10ª, né? E o público que tem passado, né, a figurar nesses índices é o homem, né, o jovem. Quer dizer, discutir um pouco dessa relação de masculinidade, né? Então, as nossas contribuições. A minha pergunta é na direção dos novos desafios analíticos, né, diante do mundo do trabalho, das mudanças do mundo do trabalho. E esse desafio é quanto à questão de classe. Como compreender, dentro do âmbito da classe, novos sujeitos como garimpeiros, seringueiros, camponeses. Então, o marxismo ele contribui para essa ampliação. Como ele contribui para essa ampliação, né, do conceito de classe diante desses novos desafios analíticos e interpretativos do mundo do trabalho? É isso. Bem, o Marcelo utilizou assim duas linhas de argumentação e eu aproveito para ressaltar, Marcelo, antes de entrar na questão, o quanto que todos nós aprendemos, né, com esses vínculos que ao longo dos anos nós soubemos construir, cultivar. Então, por exemplo, o GETEM, o CEGET, né, são experiências que eu nunca imaginei que um dia eu poderia estar acumulando isso, vivenciando, né? E com certeza, daqui para frente, a carne que se cuide, né? Mas nós vamos tomar força com vocês, né? E vamos ver se a gente consegue fazer projetos juntos, aprender um punhado de coisa juntos, porque se nós perdemos a bola da vez, nós estamos enrolados, né? Então, acho que isso é um registro importante e aproveito para convidá-los